Os 5 tipos de pessoas que Deus não pode salvar. A quarta vai te surpreender. Olhe ao seu redor. O mundo está cheio de pessoas com diferentes histórias, crenças e escolhas. Algumas seguem a Deus com sinceridade, enquanto outras simplesmente ignoram. Será que existem pessoas que Deus não pode salvar? A ideia parece assustadora, não é? Afinal, ouvimos o tempo todo que o amor de Deus é infinito, que sua graça está disponível para todos. Mas será que a Bíblia nos mostra algo diferente? Hoje vamos analisar as 5 pessoas que Deus não pode salvar. E o quarto nome desta lista pode ser o mais temido de todos. Número 1. Os que rejeitam a verdade desde o início da humanidade. Deus sempre deu ao ser humano a oportunidade de escolher entre a verdade e a mentira, entre a vida e a morte. Faraó é um dos maiores exemplos desse tipo de pessoa na Bíblia. No livro de Êxodo, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, Faraó viu sinais impressionantes e as pragas caíram sobre o Egito, demonstrando o poder de Deus. No entanto, ele recusou repetidamente a verdade e se recusou a deixar o povo ir. A Bíblia conta que seu coração foi endurecido a cada nova praga. No início, foi Faraó mesmo quem endureceu seu coração voluntariamente, mas em determinado momento, até mesmo Deus confirmou essa decisão, permitindo que ele colhesse as consequências de suas escolhas. Isso nos ensina uma lição assustadora. Quanto mais alguém rejeita a verdade, mais difícil se torna aceitá-la no futuro. Chega um ponto em que o coração se torna insensível e a pessoa perde completamente a capacidade de se arrepender. Será que isso pode acontecer hoje? Sim, há muitas pessoas que ouvem repetidamente a verdade, mas continuam rejeitando. Com o tempo, essa resistência se torna frieza espiritual, até perderem totalmente o desejo de buscar a Deus. Quando chegar o dia do juízo final, não haverá mais volta. Se você está sentindo o chamado para se arrepender e mudar de vida, não hesite como fez Faraó, pois pode chegar um momento em que a porta da graça se fecha e será tarde demais. Número 2. Os que praticam o mal deliberadamente são um tipo de pessoa que se afasta de Deus de maneira consciente e persistente, escolhendo seguir um caminho de maldade sem remorso e sem intenção de mudança. Na Bíblia, um dos exemplos mais marcantes desse comportamento foi o rei Acabe e sua esposa Jezabel. Acabe não era apenas um rei perverso, mas foi considerado um dos piores governantes que Israel já teve. Em vez de obedecer aos mandamentos de Deus, ele se entregou totalmente à idolatria e à prática do mal. Sua esposa Jezabel, por sua vez, superou Acabe em maldade. Ela perseguiu e matou os profetas do Senhor, corrompeu o povo com práticas abomináveis diante de Deus e incentivou a realização de atos detestáveis. Mesmo quando confrontado pelo profeta Elias e confrontada com a realidade de seus pecados, Jezabel não demonstrou verdadeiro arrependimento. Em um evento posterior, quando o rei Jeú assumiu o trono de Israel, Jezabel enfrentou seu destino ao ser lançada da janela do palácio e ter seu corpo devorado pelos cães, cumprindo a profecia de Elias sobre ela. Essas pessoas representam aqueles que conhecem o que é certo, mas fazem uma escolha consciente e deliberada pelo mal. Eles não apenas pecam ocasionalmente, mas se entregam completamente ao pecado, sem qualquer intenção ou desejo genuíno de mudança. Número 3. Os hipócritas religiosos são aqueles que se vestem de santidade externamente, frequentam os lugares de culto, falam sobre Deus com aparente conhecimento e zelo, mas seus corações estão distantes do verdadeiro propósito espiritual. Nos tempos de Jesus, os fariseus eram um exemplo marcante desse comportamento. Eles conheciam a lei, ensinavam sobre as Escrituras e se envolviam em práticas religiosas aparentemente piedosas.
Contudo, Jesus expôs a hipocrisia dos fariseus, chamando-os de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impurezas por dentro. Esses líderes religiosos buscavam ser vistos e elogiados pelos homens por sua suposta retidão espiritual, mas suas intenções reais eram motivadas pelo orgulho e pela falsidade. A máscara religiosa que utilizavam para se exibir era apenas uma fachada para esconder a corrupção interior. Eles não aplicavam em suas próprias vidas os princípios que ensinavam aos outros. Assim como os fariseus daquela época, há muitos hoje que frequentam igrejas, participam ativamente das atividades religiosas externas, mas nos bastidores vivem uma vida incompatível com os ensinamentos divinos. Esses hipócritas manipulam a fé para proveito pessoal, explorando e enganando aqueles ao seu redor. A hipocrisia religiosa não apenas engana a comunidade da fé, mas também ilude o próprio indivíduo que a pratica. Essa falsa aparência espiritual pode levar à condenação naquele dia em que todos deverão prestar contas diante do Senhor. Número 4. Os que blasfemam contra o Espírito Santo cometem um pecado grave ao rejeitar deliberadamente a obra do Espírito Santo. Esse é um pecado sem perdão, segundo as Escrituras. Blasfemar contra o Espírito Santo não se limita a simples palavras ofensivas contra Deus, vai além disso. O contexto histórico desse pecado é crucial para compreender sua gravidade. Quando os fariseus atribuíram os milagres de Jesus ao poder de Satanás, estavam não apenas negando a evidência diante de seus olhos, mas estavam recusando-se a aceitar a manifestação do poder e da presença de Deus por meio do Espírito Santo. Essa recusa consciente e persistente em rejeitar a obra divina, mesmo diante de claras demonstrações da verdade, revela uma resistência extrema ao chamado de Deus. Esse endurecimento contínuo do coração leva a pessoa a um estado de insensibilidade espiritual, no qual ela não mais sente a convicção do Espírito Santo, nem desejo de arrependimento. Assim, blasfemar contra o Espírito Santo vai além das simples palavras e se relaciona diretamente com o estado interior do indivíduo. É uma escolha deliberada de rejeitar eternamente a voz divina, fechando-se para toda possibilidade de comunhão com Deus e perdão dos pecados. Portanto, aqueles que persistem nessa postura estão em um caminho perigoso rumo à condenação eterna. Número 5. Aqueles que morrem sem Cristo enfrentam um destino irreversível segundo a Bíblia. A salvação está em Jesus Cristo e após a morte não há mais chance de arrependimento. É preciso compreender que a vida terrena é a oportunidade concedida por Deus para escolhermos aceitar ou rejeitar a salvação provida por meio de Jesus. Ao partirmos deste mundo sem aceitar o sacrifício redentor de Cristo, estamos conscientemente se afastando da única fonte de perdão e reconciliação com Deus. A Bíblia nos adverte que não há outro caminho para alcançar a vida eterna, senão através da fé em Jesus como Senhor e Salvador pessoal. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém especial e inscreva-se para mais conteúdos inspiradores sobre fé. Faça essa escolha hoje, que essa reflexão possa impactar positivamente sua vida espiritual. Lembre-se, hoje é o tempo da salvação. Não adie uma decisão tão importante para sua vida eterna.